Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, na verdade, desde manhã, né, é uma luta grande para fazer essa live, mas vou trazer, eu quero que vocês dão um like no vídeo, compartilhem, que vai ser de muita valia, né, esse ensino aqui, tá certo? Então, espero que vocês possam, né, já ir, trazer, né, essas pessoas ao aprendizado. O aprendizado é esse que vai ser muito valioso para vocês, tá bom? Tá certo, meus irmãos, irmãs e irmãos. Vamos lá, esperar a pessoa chegar. Esperar a pessoa chegar. Eu vou prosseguir com Jesus no barco, eu vou até o fim. Não vou desistir, mesmo que as ondas venham contra mim. A fé vai me levar lá do outro lado, eu irei cantar o hino de vitória e vou declarar: Cristo me ajudou e eu cheguei aqui. Like no vídeo. Vai compartilhando. Eu não sei como está Tá a sua vida. E nem sei como você se levantou. Teu coração está angustiado. Like no vídeo. Se muitas provas você passou, Todo o povo pode estar atravessando espera chegar umas 200 pessoas. ou quem sabe sem forças para lutar. Se a enfermidade te alcançou e o milagre parece não chegar, mesmo em meio às provações, eu te convido a insistir. Erga agora a tua voz e declare para o mundo ouvir. Eu vou prosseguir com Jesus no barco, eu vou até o fim. Não vou desistir, mesmo que as ondas venham contra mim. A fé vai me levar lá do outro lado. Obrigado, irmão Kelis. Cantar o hino de vitória. Dá um like, gente. Declarar: Dá like no vídeo. Cristo me ajudou e eu cheguei aqui. Vamos lá? Bom. Minha vida, meus anjos, principados, potestade, nem presente, nem por vir. Amém, meus irmãos? Pai do céu a todos. Vamos começar aqui rapidinho. Passar hoje, só para não deixar vocês esquecidos, que vocês devem acreditar que ainda existem pessoas que se preocupam com vocês, como eu no caso, né? Bom, vamos lá. O que eu vou hoje estar trazendo para vocês, em cima do quê? O tema é a grande separação. Antes de mais nada, só quero dizer uma coisa bem clara a vocês. Bem clara. Vocês têm que olhar para mim e ver que eu sou diferente dos demais pastores. Eu sei perder. Eu lembro quando fazia live de 1.000 pessoas. Hoje pastores estão lá com live de 4.000 achando, eu sou melhor. Não, eu não vejo isso. Eu vejo uma alma que eu levo, consigo levar para o céu. Para mim eu já ganho mais que o mundo inteiro ganha. Então, mesmo esse negócio de competir, quem tem mais dinheiro, quem tem um ministério mais bonito, o carro mais bonito, são coisas carnais. São coisas de pessoas que não conhecem a Deus e eu não estou aqui para nem pix eu peço. Então, eu quero, antes de mais nada, dizer que eu faço com amor. A minha diferença dos demais pastores é que
Eu não viso nada em troca, a dar uma atenção, a explicar a Bíblia, a orar para o pessoal. Eu não vejo nada em troca. Entende? Se eu orar aqui, pessoas são curadas, aí eu sei disso. Então eu não tenho nada em troca. Eu não quero nada em troca. Então, é isso que as pessoas não entenderam ainda. Então ninguém pode falar assim que eu sou um ladrão de dízimo. Não pode. Ninguém pode falar que eu estou ficando rico com igreja. Não pode. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam é que a diferença entre a minha vida e os demais é isso, por isso que eu sou odiado. Quando eu caí, todo mundo comentou. Olha os pastores enriquecendo. Carro, casa, comprando várias coisas e ninguém fala nada. Mas se eu comprar um carro novo amanhã, meu Deus, dá notícia no mundo inteiro. Então, por quê? Porque é isso. Então, não sou ligado a dinheiro. Tá, gente? Então, não me comparo com nenhum pastor dessa internet, gente. O cara falar, pode falar de tudo, mas falar que eu só fico pedindo pix pro povo, isso é mentira. Jamais. Vixe, quando eu pedi era meio urgente mesmo, muito urgente. Sou um cara muito fora das coisas dessa terra. Não viso dinheiro, não viso riqueza, nada. Só quero ensinar e ficar bem depois que eu desligar a live, sabendo que eu fiz por amor. Tá certo? Quem concorda comigo que eu sou assim? Bom, vamos lá. Hoje, quem quer aprender? Diga eu, rapidinho. Vamos lá. Hoje eu queria ensinar algo. Eu queria que esses pastores estivessem aqui agora para aprender o que eu vou ensinar para eles também. Porque isso aqui é muito sério. Tá bom? Muito sério mesmo, de verdade. Vamos lá. João 11, 25 ao 26. Vou pegar a Bíblia rapidinho. João, capítulo 11, do 25 ao 26. João, capítulo 11, 25 ao 26. Está escrito assim, ó, presta atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos parar por aqui. Quem disse? Jesus, ressurreição e a vida. Jesus está falando de duas coisas aqui interessantes. Primeiro, ele está falando de quem já morreu. E outro está falando de quem já está morto. Mas como assim? Ressurreição para quem morreu, vida para quem está na morte. Então são aspectos diferentes. Para pensar, ressurreição e a vida. São dois parâmetros para as pessoas que estão na morte e outros que estão mortos já. Então, ressurreição para quem já está morto. Vida para quem está na morte. Ok? Todo mundo está entendendo? Diga amém. É muito forte que eu vou ensinar aqui. Não estudei nada. O que é a ressurreição? Os que morreram. A Bíblia menciona que os que morreram um dia vão ser ressuscitados. Minha mãe que já morreu, seus avós, os irmãos da igreja, todos aqueles que morreram um dia vão ser levantados do túmulo, né? Eles vão se levantar. A Bíblia fala isso. Então, como Paulo diz, irmãos, não queremos que vocês estejam ignorantes com os que dormem, para que não se entristecem com os que não têm esperança. Ou seja, os que dormem na pó da terra, né? Os que estão na morte. Então, eles vão se ressuscitar. Então, essa ressurreição é Jesus falando que ele vai ressuscitar os mortos para o grande do juízo final. Mas aqui ele está falando da outra também, da morte. Então, ele está falando para quem? Da vida, ele está falando para quem está na morte. O que é a morte? O que diz em Tiago. Em Tito também fala isso, que aqueles que estão fazendo a vontade do pecado, mesmo estando vivo, está morto. Então ele está falando para duas classes, que ele vai ressuscitar os que já morreram no corpo e ressuscita os que estão mortos no espírito. Eita! Quem entendeu, dá graças a Deus. Então é isso. Os que já morreram e os que estão ainda em vida, mas vivendo na morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem entendeu agora? Olha que só que ensino maravilhoso. Ele está falando de duas ações correspondentes ao poder que ele tem. Mas o que se refere tanto é essa morte? O que é a morte? O que a enciclopédia diz sobre a morte? É a consequência do pecado e a separação do corpo e do espírito. Então, você tem a morte. A morte é quando todos nós vamos sair do corpo, né? Vai ficar carro, dinheiro, fazenda, família, filhos. Então,
vai cessar. Quando chegará a morte? A morte ela pode chegar em dois sentidos. Existe a morte do espírito, que ela já chega para as pessoas que já causam o efeito do pecado e da morte nas consequências das ações da carne. E existe a morte que um dia você vai ser atropelado, vai dar um câncer, vai ficar com AIDS, sei lá, de onde você vai morrer, mas essa é a separação do corpo e do espírito. A pior entre as duas mortes é a segunda, que é a saída do espírito. A primeira ainda tem chance ainda de salvação, a outra já não tem. Então você já vai para o atributo de condenação. Agora, o mais interessante é que nessa morte, nessa queda primária, que a gente separa, a primeira queda primária, que a gente acabou de dizer, que é o pecado e a morte seguindo o homem justo, não, na injustiça, comendo e bebendo, ainda estando vivo, mesmo estando vivo, ainda está morto. Essa, ela é muito atenciosa, por quê? Porque ela te engana e ela te deixa a continuidade das ações. Agora, a segunda, ela te bloqueia, ela te breca. Mas ela te breca para uma eternidade de condenação. A verdade é essa. Então, o grande dia da separação, quando será esse grande dia? O dia que nós saímos do corpo. Aí o que eu digo para vocês, a ideia é, vocês precisam entender que hoje a gente tem ouvido e visto pessoas dizendo que, pastores pregando que uma vez salvo, sempre ser salvo. Porque Jesus venceu a morte. Sim, ele venceu a morte. Mas quem tem que vencer é você, através de Cristo. Então só quem tem Cristo que consegue vencer a morte. Então quem não tem Jesus, não vence a morte. Né? Porque ele morreu voluntariamente para pegar o pecado da humanidade, derrotando o poder da morte. Mas, e aí se transformou como fonte de vida. Né? A Bíblia fala, né? Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, né? Mas se dentro dele fará mananhais de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Então, essa consequência da morte para uma transformação de eternidade é por meio da água da vida. Ou seja, mulher, quem beber dessa água terá sede da água que é Cristo, que só Ele pode dar. Mas que as consequências após a morte, elas também são terríveis. Então, a primeira, você tem a fonte da vida, porque Jesus venceu a morte. Mas e a segunda? Que é a separação do corpo e espírito. Vem a separação de Deus. Para quem morre em Jesus, é uma esperança de eterna de Deus, conhecido como a morte espiritual. É a separação. Ou seja, você sempre será separado de Deus. Nunca mais vocês verão a vida. O problema é esse. Né? E a Bíblia diz que os que estão no inferno reconhecem. Porque não há memória, como diz, né? Vou explicar para vocês, a gente não tem essa noção. No livro de Eclesiastes, sucede que os mortos não têm conhecimento e recompensa terrena e são esquecidos pelos vivos. E é verdade. Ele fala que são esquecidos pelos vivos, é verdade. Gente, quem mais lembra de Pelé? Quem lembra de Maradona? Quem lembra de... vamos lá. Não tem mais lembranças. Não temos mais lembranças. Você não lembra mais de Hebe Camargo. Você não lembra mais... Só lembramos de Jesus, porque Ele é o Rei, a sua glória é eterna. Então você vê que realmente fala, né, daquele esquecimento dos vivos. Realmente a gente esquece. Pode ser a pessoa mais amada que você tem na sua vida hoje. Você vai esquecer porque é uma dádiva de Deus. Deus faz. Silvio Santos, quem fala de Silvio Santos? Né? Então os que morrem em Cristo estarão com o Senhor, mas os que morrem sem Ele enfrentarão a separação, o inferno, né? Aguardando o juízo final. Então, o seu pai, sua mãe, que morreu, sua avó, deve estar lá? Deve estar lá. Né? Deve estar lá. Ah, mas sim, Jesus deve estar no inferno nesse exato momento. Né? A morte, mesmo, nós temos que entender que a morte ela é parte de um processo da salvação. A evolução de uma vida, o elemento da evolução do universo. A morte é uma dádiva de Deus. Desculpa. A vida é uma dádiva de Deus, mas a morte é a consequência do pecado rejeitando a dádiva. O presente de Deus, que é a vida eterna. Então, se você entender que você pode morrer hoje à noite, você sabe que tudo acabou. Então, para que ficar com inveja das pessoas? Para que querer prejudicar as pessoas? Não compensa. Não compensa, gente. De verdade, não compensa mesmo. Não compensa mesmo. Lembra que diz em Eclesiastes 12:7, né? O pó retorna à terra como era o espírito que retorna a Deus que o deu. Então, do pó, né, essa carne vai cair. Então, Jesus está falando de duas opções. E o poder que ele tem sobre as duas calamidades. Tanto a separação do corpo e do espírito na terra, tanto também as vontades do homem que peca, mas tendo ainda chance de ser ressuscitado.
né, para a vida eterna, mesmo estando vivo, está morto pelos seus pecados. Tá bom? Tudo bem, João Vitor, pode deixar com a gente. Então, vocês precisam começar a reconhecer a distância que você se refere à vida e à morte. Ela é pequena. Ela é uma distância bem pequena, única e curta. Então, hoje mesmo eu posso descer a sepultura. Hoje mesmo eu posso descer o Hades. Hoje mesmo a minha vida pode ser cancelada. Então eu quero perguntar a vocês, por que vocês um ensino como esse não compartilha, não põe no status do WhatsApp, não reposta no canal de vocês? Vocês estão vendo tantas pessoas enganadas por pastores. Vocês estão vendo Jesus falando sobre uma eternidade separada por Deus, de Deus. E vocês pegam um canal como o meu aqui, ó, não dá valor algum. Gente, não olha eu, se não gosta de mim, tudo bem, eu até entendo, não é obrigado a gostar de mim. Mas essas palavras não são minhas, são eternas. São palavras de vida, de alertar a população. Né? Então, por que vocês não vai e compartilham? Por que vocês não vai transcendem, né, essa mensagem para os demais que não têm esperança? Então, a questão maior é essa. Você saber que existe um problema grave, chamado morte, estando vivo, e ressurreição depois da morte. A Bíblia fala assim, né? É a grande separação, tio. É a grande separação do corpo e espírito. Eu fico dizendo, pastores que estão enriquecendo com o dízimo, valeu a pena? Não valeu. Não valeu, meus irmãos. É gostoso você ver no shopping com o dinheiro do dízimo lá do povo, pastor, comprando seu carro lá. Tá gostoso, né? Dá uma sensação de prazer, né? Comprar o que você quer, ter os melhores carros, os melhores relógios, o melhor celular. Dá uma sensação de prazer, dá, mas é um prazer momentâneo. Porque todos vão ser julgados, depois dessa grande separação, pelo grande dia do juízo final. Então, diz, bem-aventurados que foram ressuscitados primeiro, porque aí os primeiros serão de Deus. Muitos dormem no pó da terra. Ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Os pastores que roubam igrejas, as pessoas que ficam aí pedindo, toda hora, é uma live com Pix, com QR Code, com Pix, toda hora passando embaixo da tela. É assim, não é, gente? É uma nojeira. É uma nojeira, meus irmãos. O evangelho virou tipo como se fossem ladrões. Realmente Jesus falava, ladrões mesmo. São bandidos mesmo. Imagina cada mensagem Jesus fosse cobrar. Né? É muito dinheiro, é muito Pix, é QR Code, você vai lá e. Nossa, a coisa tá sério. Né? E tá sério demais. É só dinheiro, ajude. Tem que ajudar os mendigos, tem que ajudar as pessoas que estão na rua. Porque quando vocês morrerem, essas obras justificarão as nossas vidas também. Tá bom? Tá? Justificarão a vida de vocês também. Então, a pessoa faz uma live já com um livro. Eu vi lá um pastor agora, há pouco tempo aí, falando, evangeliza o Brasil, que mostraram para mim. Eu olho para aquele pastor lá, acabado espiritualmente, derrotado, inchado. E olhando, eu falei, olha o que o dinheiro está fazendo com essa alma, Jesus amado. O dinheiro está matando, Jesus. Tá? Está matando as vidas. Por causa de corrupção, por causa de dinheiro, por causa de porcaria, sabe? Vai passar. E essa grande separação aqui, ela é muito, muito séria. É muito séria. É muito séria. Então, gente, não fica pegando voto em igreja, não. Tá? Isso aí não é de Deus, não. Quer fazer um voto com Deus? Pega uma alma e leva para a igreja. É um voto maravilhoso. Não precisa ser dinheiro, não. Certo? Então, pega uma alma, leva ela para a igreja. Pega uma alma e leva como voto a Deus. Então faz visita numa casa como voto a Deus. Simples. Toda hora é dinheiro. Pega aqui 100, põe 200 ali. 100, 200, 300. Sempre se contaminando, sempre se errando. Por causa de porcaria de valores. Então vocês precisam entender que essa separação aqui, que nós temos agora, ela vai ser tenebrosa por causa disso. Né? Ela vai ser tenebrosa por causa disso.
Que aí Jesus ele vai punir com vara de ferro, como eu disse no último vídeo. Tá bom? Então, a ideia, a ideologia é: você tem pouco tempo na sua vida, aqui na Terra. E essa ressurreição. Depois eu quero adentrar em cima dessa ressurreição, porque eu me ensino muito forte essa ressurreição aqui. Tá? Muito forte mesmo, muito. E ela dá início a um sentimento de vitória, mas também dá um início de sentimento de tristeza. Sinceramente, meu. De tristeza, muito tristeza. Irmão, se você pegar e ver a tristeza que vai ser, os que foram ressuscitados, para condenação, os que foram tirados do inferno, para lago de fogo, você vai ver que, irmãos, o choro vai ser grande. A agonia vai ser grande. Irmãos, se você soubesse, muitas pessoas estão esquecendo a salvação. Estão deixando de lado o maior presente de Deus. Simples. Então a intuição da dádiva, que foi dada de graça, foi por amor, intencionalmente de amor. Intencionalmente de amor. Não foi nada por querer alguma coisa em troca. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, que maneira foi? É uma tal, que tal? Sem explicação. A tal que Paulo disse assim, eu subi aos céus, não sei se fora do corpo, não sei se dentro do corpo também não sei, mas que eu vi coisas inefáveis, que o olho do homem nunca viu, que o coração do homem nunca sentiu. Foi as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E é isso que a gente tem que ver. É muito grande o amor de Deus. Mas também em pouco tempo. Porque você vê, hoje eu olho, eu tenho 40 anos de idade. 40 anos. Eu lembro coisas que eu tinha 16 anos atrás. Desculpa. Eu lembro de coisas que quando eu tinha 16 anos na escola. Estou com 40. Quer dizer, a vida é um sopro. Né? A vida é... passa muito rápido. A vida passa muito rápido, meus irmãos. A vida é um martelo que bate no sinete e a logo afunda. E você, o que você fez para o seu próximo até hoje? Você, o que você fez por uma pessoa? Você acha justo o que você fez para aquela pessoa? Você fez ela chorar, você fez ela entristecer. Você está tendo prazer de ver alguém chorar. Você vai chorar também, na eternidade. Todos que têm prazer em fazer mal ao próximo, esses não escaparão. A Bíblia fala isso. Os vingativos, né? Eles não escaparão. Então você está aí, pode morrer amanhã. Sou espírita e aprendi um monte com você. Obrigado. Então, é como nós vamos ver e relatar alguns assuntos tão importantes como esse. Então, além de conquistar, de eternizar dentro de nós esse dom maior que tem o Espírito Santo, o apóstolo Pedro ele começa a dizer em 2,38, arrependeu-vos e sejam batizados para que recebam o dom do Espírito. Mas que dom é esse? O dom da salvação, do convencimento. Então é isso. A irmã está falando, pastor Júlio, me responde, se você receber 500 mil de dízimo, o senhor vai fazer o quê? Orar a Deus. Orar a Deus e fazer o que deve ser feito perante a igreja. Simplesmente. E eu por que eu mudei eu gostei de responder você? Porque o dinheiro, que eu estava falando ali, ela faz as pessoas perderem essa realidade. A Bíblia fala o quê? Ela fala assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar nos céus. Mas peraí, buraco de agulha não é essa de costura, gente. A agulha era um lugar onde eles passavam os animais para abate,
camelo não tinha como passar ali. Era estreito, era um buraco, chamava agulha. Tá? Então, a agulha não é. Quem já pensou que é de, de tricote, de costura? Quem já pensou? Não é isso, tá, gente? Não é isso, tá bom? Tá bom? Certo? Não é isso. Tá? Né? Então é um lugar muito pequeno, uma entradinha curta e fina. Não é nada de agulha de costurar, gente. Tá? Então não passava um camelo ali para entrar na cidade. Mas é mais fácil ele passar do que o rico entrar lá no céu. Então o rico, o camelo passa para essa estreita aqui, para essa agulha, ó. Mas o rico não passa por ele. Por quê? Porque ele não ia deixar o dinheiro. Ele não ia deixar para entrar nesse caminho tão estreito e tão apertado. É isso que ele quis dizer. Importante isso. Quem aprendeu agora? Então por isso que essa entrada que tinha, o camelo não passava. Então você tem aí todo sentimento de posse hoje. Você tem o seu carro, você tem o seu apartamento, você tem o que você tem, quem não tem ainda quer conquistar. Mas será que vai dar tempo de conquistar? Vou contar, acho que eu contei essa história aqui. Vou contar de novo. Acho que quem lembra conta essa história, quem não lembra. Sobre a Ana Beatriz. Quem era a Ana Beatriz? Ana Beatriz era uma menina que ela trabalhava de dia, ela trabalhava de doméstica, em casa de uma pensão rico, né? E ali, escuta só essa história. Então ali ela pegava e ela fez faculdade. Ela fez a faculdade e passou na medicina. Passando na medicina, o que ela fez? Então ela saía, né, do seu trabalho, ia para casa, da casa ela ia para a faculdade. Ela não tinha no máximo 2 horas de sono, ela tinha, isso por dia. 2 horas de sono por dia. Tinha que fazer sair da sua casa, fazia os seus trabalhos, né? E aí aconteceu que ela passou na medicina, né, no curso, né, na faculdade, ia ter como chama? Como chama quando tem uma. Quando você passa, quando você passa na faculdade, esqueci o nome. Colação de grau. Colação de grau. Que é onde joga aquele chapéu para cima, né? E vai, calouro, isso, calouro, colação de grau, essas coisas. Renomeação, tudo assim. E vai lá, uma alegre, né? 9 anos trabalhando à noite, trabalhando de dia, estudando à noite. Quando foi atravessar a rua para comprar o vestido, morreu atropelada. 9 anos da sua vida trabalhando, estudando, mas não teve nenhuma chance de usufruir daquilo que fez. Eu quero dizer uma coisa. É brincadeira um negócio desse? Então pensa você em casa hoje. Vai valer a pena? Aqui? Vai valer a pena? Viver o melhor disso aqui? Tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Vocês comecem a ter mais carinho pelo canal. Seja uma alma. Eu ia colocar de membro, mas tem que monetizar, senão eu ia colocar membro, só nós, só membros ouvir. Só membros ouvir. Vai entrar numa live ao vivo, só membro. Mas tem muita gente que tem que pagar e eu não quero negócio que paga. Então eu vi, não deu certo. Mas eu queria que vocês dessem mais atenção a esses vídeos, essas informações interessantes, que essas pessoas precisam saber, meus irmãos. Precisa saber dessas verdades. Sua avó, o teu avô, teu parente, teu irmão, teu primo. Não seja mais esse pastor vagabundo que fica pedindo dinheiro. Irmãos, tem dias aqui, ó, tem dias diante de Deus, Deus é testemunha,
que a igreja está com R$ 2 na conta. A minha ideia não é estar aqui por dinheiro, mas eu sempre falei para vocês. Eu nem sei o que eu vou fazer, como vai ser os próximos trabalhos. Se eu tivesse 500 mil, igual a irmã falou, eu abriria outra igreja. Mas sozinho, meus irmãos. Não chamaria ninguém. Eu ia abrir a porta, eu ia instalar o microfone, eu ia ficar sozinho. Eu não confio mais em obreiros. Mas eu não tenho mais essa chance de ter esses valores assim. Eu não tenho. Mas eu tenho a chance de pregar a verdade. Eu tenho a chance de fazer com que, mesmo não tendo um tempo específico, eu tenho aqui uma internet para vocês passar a verdade. Agora, o que eu digo para vocês, quando eu fiquei, que dia que você viu um rico chegar a me abençoar? Nunca. Nunca nenhum rico me abençoou, nem eu fazendo a obra social. Por quê? Porque o diabo não quer. O diabo só abençoa a obra que é dele, que ele quer querer isso aquilo que é dele. Que é de Deus. Você acha que alguém queria, meus irmãos, no Brasil, aqui, com mais de um tempo pregando a verdade, demônio, batendo de frente com polícia, com pessoas carcerárias, sistema. O que tem de ensinamento errado lá, o Arley Moraes, o senhor não tem noção, depois que o senhor se saiu disso tudo, o tanto de ensinamento errado tem muito ensinamento errado. E não é pouco, não. É muita coisa. É muito. Eu te acompanho antes e tenho visto isso. Nenhum empresário me ajudou. Já orei para empresários. Nenhum chegou e falou assim, tô 100 mil aqui, ó. Nós vamos começar com 1 milhão aqui de reais, ó. Ao contrário, abençoa a Leonardo Salles, abençoa todo mundo que é contra a verdade. Esse tal de abençoar, né? Então nunca recebi um e-mail de um empresário e falar, eu vou dar 1 milhão para esse cara começar a obra. Ou 1 milhão para abrir a clínica das mulheres, que era o meu sonho, lembra? Não aconteceu. Tinha um sonho de abrir clínica de mulheres, pedir ajuda, ninguém dava. Hoje o cara abre a live, imagina essa obra, que obra, o cara só fica dentro de casa. Então, se você for analisar bem, você vê a injustiça que é essa terra. Entendeu? Meus irmãos, eu tava lá trabalhando, queria só tirar minérios da rua, drogados da rua, só isso que eu queria fazer. Então o mundo é terrível. Queria, meu sonho, acho que eu vou morrer sem ter essa clínica. Um sonho que eu tinha, o maior sonho que tem até hoje. Tirar as mulheres que são drogadas, que ninguém olha. Tem muita clínica de homens. Tudo bem, tranquilo. Deus conhece o meu coração e vocês vê outros com dinheiro e não fazem. Você não vê um pastor pegando uma clínica, cara, abrir uma clínica de graça. Você não vê, mano. Como eu tinha há mais de 10 anos. Então, isso vai tendo relação ao amor ao dinheiro e aí outras coisas mais que vai cada dia mais levando essas almas à corrupção. Mas Deus te abençoe vocês. Estamos no fim de todas as coisas e eu vou dar ensino sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, como eu prometi para vocês lá. Tá bom? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E isso, né? Vamos lutar para que a gente consiga, né? Ter esse ensino o mais rápido possível, para que a gente possa entender o que aconteceu em Apocalipse capítulo 6, nos rolos dos livros, branco, vermelho, amarelo, preto, né? A morte, o cavaleiro que vem ganhando como força, muita gente vem aqui a coroa de justiça, muita gente acha que é Jesus, né? Então, não é Jesus, tá? Depois eu vou estar trazendo para vocês, simboliza cada cavalo, cavalo significa força, né? E no meio da força um rei, um principado, muitas vezes, que o preto é a morte, né? Amarelo, desculpa, traz as chagas da morte, o preto da fome, da miséria. Então é um ensino muito interessante. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Que
Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Né? Vocês possam estar bem, ficar bem. E eu só quero dizer, fiz de tudo até hoje com muito amor, tá bom? E eu espero que vocês continuem fazendo também. Tudo com muito amor. Tudo. Sem interesse a nada, meu irmão. Não, sem interesse a nada. Sabe? Sem interesse a nada. Então fica bem. E vai dar tudo certo. E aí eu vou estar passando para vocês. Tá certo? Tá ok? Um abraço. Deus abençoe. Fica na paz. Comentem aqui, meus irmãos, se vocês querem o que você achou desse ensino aqui. Cuidado. A sua vida é pequena. Hoje mesmo, eles podem pedir a sua alma. Cuidado. Se cuida. Passa muito rápido. Deus abençoe. E deixe comentário depois no final do vídeo. Paz, igreja!